Eu aprendi a mentir aos 9 anos. Não mentiras pequenas, de criança. Mentiras que salvavam vidas. Mentiras que me mantinham na escola. Mentiras que faziam todo mundo acreditar que eu tinha uma família normal. Meu pai era funcionário público. Pelo menos era o que eu dizia para os professores. Na verdade, ele tinha sido demitido fazia 2 anos por aparecer bêbado no trabalho. Mas eu continuava inventando histórias sobre o escritório dele, sobre como ele chegava tarde porque tinha muito trabalho importante. Toda manhã, eu acordava às 5h30 para checar se ele estava respirando. Às vezes ele dormia no sofá, às vezes no chão da cozinha. Uma vez encontrei ele na banheira, ainda de roupa, completamente molhado e roncando. Pensei que tinha morrido afogado. Chacoalhei ele até acordar. Ele sempre pedia desculpas. Desculpa, filhote. Papai só teve um dia difícil. Eu tinha 9 anos e já sabia que os dias difíceis dele duravam semanas. Quando a comida acabava, eu dizia que estava de dieta. Quando as contas chegavam, eu interceptava o correio. Quando a escola ligava perguntando sobre reuniões de pais, eu mudava minha voz e me passava pela minha própria mãe. Mãe que tinha morrido no meu nascimento. Detalhe que eu omitia de todo mundo. A primeira vez que dormi na rua, eu tinha 10 anos. Meu pai tinha saído para resolver umas coisas e não voltou por 3 dias. A geladeira estava vazia. Não tinha energia elétrica. O apartamento estava gelado e escuro. Peguei um cobertor e fui para a praça perto de casa. Dormi no banco, embaixo da marquise. Acordei com uma senhora me balançando. Ela perguntou onde estavam meus pais. Inventei que estava brincando de acampar, que meu pai já vinha me buscar. Ela ficou preocupada, mas eu fui embora antes que pudesse insistir. Meu pai apareceu no 4º dia, cheirando a bebida e cigarro. Viu que eu estava com a mesma roupa de sempre e não perguntou nada. Só entrou, abriu uma cerveja e ligou a TV. Como se nada tivesse acontecido. Comecei a guardar comida escondida. Pegava pão extra na merenda da escola. Fingia que não estava com fome no almoço e embrulhava tudo. Escondia no meu quarto. Embaixo da cama. Dentro do guarda-roupa. Qualquer lugar que meu pai não fosse olhar. Ele só entrava no meu quarto quando estava procurando dinheiro. Revirava tudo. Quebrava coisas. Gritava que eu devia estar escondendo o dinheiro dele. Que eu era uma mentirosa. Que eu era igual à minha mãe. Na escola, eu era criança perfeita. Sempre com lição de casa feita. Sempre limpa. Sempre educada. Os professores me adoravam. Diziam que eu tinha sido muito bem criada. Que meu pai devia ser um homem incrível. Eu sorria e concordava. Contava histórias sobre nossos finais de semana. Sobre como ele me ajudava com a lição. Sobre como ele cozinhava meu prato favorito. Tudo mentira. Mas mentiras que me faziam sentir normal. A verdade é que meu pai só cozinhava quando estava sóbrio. E ele só ficava sóbrio quando acabava o dinheiro. Que não durava muito. Sempre arrumava um jeito de conseguir mais. Vendia coisas de casa. Pedia emprestado para os vizinhos. Fazia bicos quando estava desesperado. Eu vivia na corda bamba. Sempre atenta aos sinais. Quando ele começava a beber de manhã, eu sabia que o dia seria ruim. Quando ele terminava o último gole e começava a procurar mais, eu sabia que era hora de desaparecer. Aos 11 anos, eu já conhecia todos os lugares gratuitos da cidade. Biblioteca municipal. Shopping center. Parque infantil. Qualquer lugar onde uma criança sozinha não chamasse atenção. Onde eu pudesse fingir que estava esperando alguém. Desenvolvi uma rotina. Saía de casa de manhã. Ia para a escola. Depois da aula, circulava pela cidade até o fim da tarde. Só voltava quando tinha certeza de que ele estava dormindo. Ou quando não tinha mais opção. As mentiras foram ficando mais elaboradas. Inventei uma avó que morava longe. Primos que me visitavam. Tios que me levavam para passear. Qualquer coisa para justificar minha ausência. Qualquer coisa para ninguém desconfiar. Mas criança não consegue sustentar esse tipo de farsa para sempre. Aos 12 anos, eu estava exausta. Dormia na aula. Tinha dificuldade de concentração. Comia só quando conseguia. Estava sempre tensa. Sempre alerta. Foi a professora Helena quem percebeu primeiro. Ela dava aula de português e sempre prestava atenção nos detalhes. Notou que eu usava as mesmas roupas por dias seguidos.
que eu comia a merenda como se fosse minha última refeição, que eu nunca tinha material escolar novo. Um dia, ela me chamou depois da aula. Perguntou se estava tudo bem em casa. Eu disse que sim, claro. Que meu pai estava ótimo. Que tinha acabado de ganhar uma promoção. Que a gente ia se mudar para uma casa maior. Ela não acreditou. Percebi pelo jeito que me olhava. Mas não insistiu. Só disse que eu podia procurá-la se precisasse conversar. Que a porta da sala dela estava sempre aberta. Que alguns problemas eram grandes demais para uma criança resolver sozinha. Eu não procurei. Não naquele momento. Tinha medo do que aconteceria se contasse a verdade. Medo de que tirassem meu pai de mim. Medo de que me mandassem para um orfanato. Medo de ficar completamente sozinha. Então continuei mentindo. Continuei fingindo. Continuei sobrevivendo. Até que um dia, voltando da escola, encontrei meu pai caído no banheiro. Estava inconsciente. Respirando devagar. Muito devagar. Ao lado dele, uma garrafa de uísque vazia e um vidrinho de remédios aberto. Entrei em pânico. Chacoalhei ele. Gritei. Joguei água no rosto dele. Nada. Estava gelado e pálido. Pensei que tinha morrido. Liguei para a ambulância. Pela primeira vez, pedi ajuda de verdade. Quando os paramédicos chegaram, perguntaram o que tinha acontecido. Menti. Disse que tinha encontrado ele assim. Que não sabia de nada. No hospital, perguntaram por outros parentes. Inventei que minha avó estava vindo de outra cidade. Que chegaria em breve. Que eu podia esperar sozinha. Eles deixaram. Criança de 12 anos falando com segurança. Ninguém desconfiou. Meu pai sobreviveu. Ficou internado por uma semana. Quando acordou, pediu desculpas. Disse que não queria morrer. Que tinha sido um acidente. Que estava tomando remédio para dormir e bebeu junto sem pensar. Eu queria acreditar. Queria muito. Mas já não conseguia mais. Já tinha visto esse filme antes. As desculpas. As promessas. As recaídas. O ciclo infinito. Quando ele recebeu alta, ficou sóbrio por quase um mês. Parecia o pai que eu sempre quis ter. Cozinhava. Conversava comigo. Perguntava sobre a escola. Ajudava com a lição de casa. Assistia TV comigo no sofá. Eu comecei a ter esperança de novo. Achei que quase morrer tinha sido o susto que ele precisava. Que agora tudo seria diferente. Que finalmente teríamos uma vida normal. Mas não durou. Nunca durava. Começou devagar. Uma cerveja no fim do dia. Depois 2. Depois 3. Em uma semana, estava bêbado de novo. Em 2 semanas, estava pior que antes. Dessa vez, ele ficou agressivo. Gritava comigo por qualquer coisa. Quebrava coisas. Jogava comida no chão. Dizia que eu era um fardo. Que minha mãe tinha morrido por minha causa. Que eu tinha arruinado a vida dele. Eu passei a dormir na rua com mais frequência. Às vezes 3 noites por semana. Às vezes a semana inteira. Conheci outros moradores de rua. Pessoas que me protegiam. Que dividiam comida comigo. Que me ensinaram a sobreviver. Seu João era um senhor que morava embaixo do viaduto. Tinha uns 60 anos. Cabelo branco. Olhos gentis. Disse que tinha uma filha da minha idade. Que não via há 5 anos. Que sentia falta dela todos os dias. Ele me deixava dormir perto da fogueira dele. Dividia o cobertor comigo. Guardava minhas coisas quando eu ia para a escola. Nunca perguntou por que uma criança estava morando na rua. Só me acolheu. Sem julgamentos. Sem perguntas. Dona Maria era uma catadora de recicláveis. Magrinha. Forte. Trabalhava de madrugada. Sempre tinha um pão extra para me dar. Dizia que eu lembrava do filho dela. Que tinha morrido num acidente. Que ela cuidava de mim pelo filho dela. Essas pessoas me deram mais amor em 6 meses do que meu pai em 12 anos. Me ensinaram que família não é só sangue. É quem escolhe ficar. Quem cuida. Quem protege. Mas eu ainda era uma criança. E criança não pode morar na rua para sempre. Não deveria. Um dia, voltando da escola, encontrei meu pai desmaiado no chão da cozinha. Dessa vez, tinha uma seringa ao lado. Coisas que não eram remédio. Coisas que eu nem sabia que existiam. Não chamei a ambulância. Não dessa vez. Só peguei minha mochila.
Coloquei as poucas coisas que importavam. Escrevi um bilhete. Pai, eu te amo. Mas não consigo mais. Você está doente e eu não posso te salvar. Vou ficar bem. Não me procure. Desculpa. Deixei o bilhete na mesa da cozinha. Saí de casa. Não olhei para trás. Fui direto para a rua. Seu João me recebeu como se estivesse esperando. Dona Maria me abraçou e chorou. Disse que ia cuidar de mim. Que eu era filha dela agora. Vivi na rua por 3 meses. Continuei indo para a escola. Mentindo sobre meu endereço. Inventando desculpas. Fingindo que tudo estava normal. Mas a professora Helena percebeu. Ela sempre percebia. Notou que eu estava mais magra. Mais suja. Mais cansada. Notou que eu dormia muito na aula. Que tinha olheiras fundas. Que parecia assustada. Um dia, ela me seguiu depois da aula. Me viu indo para o viaduto. Me viu cumprimentando o seu João. Me viu me acomodando embaixo da lona. No dia seguinte, ela me chamou na sala dela. Dessa vez, não aceitou minhas mentiras. Disse que sabia que eu estava morando na rua. Que precisava de ajuda. Que existiam pessoas que podiam me ajudar. Comecei a chorar. Não conseguia parar. Contei tudo. Sobre meu pai. Sobre o álcool. Sobre as mentiras. Sobre a rua. Sobre o medo. Sobre a solidão. Tudo saiu de uma vez. Ela me abraçou. Disse que eu tinha sido muito corajosa. Que tinha feito o certo. Que nenhuma criança devia passar por isso sozinha. Que agora tudo ia mudar. Ligou para o conselho tutelar. Explicou a situação. Pediu para virem buscar. Disse que eu estava segura. Que ia ficar com ela até chegarem. 3 horas depois, uma assistente social apareceu. Mulher jovem. Cabelo cacheado. Sorriso genuíno. Disse que o nome dela era Carla. Que ia cuidar de mim. Que ia me ajudar a encontrar um lar. Seu João estava preocupado quando não voltei. Dona Maria também. A professora Helena deixou eu me despedir deles. Prometer que voltaria para visitar. Que nunca esqueceria o que fizeram por mim. Carla me levou para um abrigo. Lugar limpo. Seguro. Outras crianças em situação parecida. Camas de verdade. Comida na hora certa. Adultos que cuidavam. Que protegiam. Que se importavam. Nos primeiros dias, eu não conseguia dormir na cama. Dormia no chão. Embaixo da cama. Estava acostumada com superfícies duras. Com estar sempre alerta. Com não confiar em ninguém. As cuidadoras foram pacientes. Deixaram eu me adaptar no meu tempo. Não forçaram nada. Só ofereceram cuidado. Carinho. Segurança. Coisas que eu não recebia há anos. Lentamente, comecei a confiar. A aceitar ajuda. A me sentir criança de novo. A brincar. A rir. A ter esperança. Carla trabalhava para encontrar uma família para mim. Disse que existiam pessoas que queriam adotar. Que me amariam. Que me dariam um lar de verdade. Para sempre. Conheci 3 famílias. Todas pareciam legais. Mas com a terceira, eu soube. Era diferente. Eram Roberto e Cláudia. Casal jovem. Sem filhos. Queriam muito uma criança para amar. Eles me visitaram no abrigo por semanas. Conversaram comigo. Perguntaram sobre meus sonhos. Sobre meus medos. Sobre o que eu queria para o futuro. Escutaram de verdade. Sem julgamentos. Quando perguntaram se eu queria ir morar com eles, eu disse sim. Pela primeira vez em anos, eu disse sim para alguma coisa. Sem medo. Sem desconfiança. Com esperança. A transição foi gradual. Finais de semana na casa deles. Depois semanas inteiras. Depois para sempre. Eles me deram um quarto. Só meu. Com cama macia. Prateleiras para livros. Mesa para estudar. Mais importante, me deram amor. Amor de verdade. Incondicional. Sem condições. Sem expectativas. Só amor. Roberto me ensinou a andar de bicicleta. Cláudia me ensinou a cozinhar. Os 2 me ensinaram que família é escolha. Que amor é ação. Que eu merecia ser amada. Levaram tempo para eu acreditar. Para confiar completamente. Para parar de esperar que me abandonassem. Para entender que estava segura. Para sempre. Eles nunca mentiram para mim. Nunca me decepcionaram.
Nunca me fizeram sentir que era um fardo. Sempre me fizeram sentir que era uma escolha. Uma escolha feliz. Sobre meu pai, eu não soube nada por anos. Não queria saber. Não conseguia. Doía demais. Carla disse que ele tinha procurado por mim. Que queria me ver. Mas eu não estava pronta. Fui crescendo. Estudando. Fazendo amigos. Vivendo uma vida normal. Cláudia e Roberto me apoiaram em tudo. Nunca perderam uma apresentação da escola. Nunca perderam um jogo. Nunca perderam uma formatura. Quando fiz 18 anos, Carla me procurou. Disse que meu pai queria falar comigo. Que estava sóbrio há 2 anos. Que tinha se tratado. Que estava diferente. Eu não quis saber. Não naquele momento. Estava bem. Estava feliz. Não queria remexer no passado. Não queria arriscar minha paz. Fui para a universidade. Estudei psicologia. Queria ajudar crianças como eu. Crianças que precisavam de adultos que se importassem. Que protegessem. Que amassem. Durante a faculdade, meu pai continuou tentando contato. Através de Carla. Nunca direto. Sempre respeitando meus limites. Sempre esperando eu estar pronta. Aos 21 anos, eu estava pronta para ouvir. Não para perdoar. Não para esquecer. Só para ouvir. Carla arranjou um encontro. Lugar neutro. Ela presente. Sem pressão. Sem expectativas. Só uma conversa. Meu pai estava diferente. Mais velho. Mais magro. Cabelo grisalho. Olhos limpos. Não cheirava a álcool. Não parecia bêbado. Parecia presente. Ele pediu desculpas. Chorou. Disse que se arrependia de tudo. Que tinha sido um pai terrível. Que não merecia perdão. Que só queria que eu soubesse que ele me amava. Sempre amou. Contou sobre os anos depois que eu saí. Como bateu o fundo. Como quase morreu. Como finalmente procurou tratamento. Como aprendeu a viver sóbrio. Como pensava em mim todos os dias. Eu escutei. Não falei muito. Só escutei. Parte de mim ficou comovida. Parte de mim continuou com raiva. Parte de mim não sentiu nada. Quando terminamos, ele perguntou se poderíamos nos ver de novo. Eu disse que precisava pensar. Que ia ligar quando estivesse pronta. Se algum dia estivesse. Ele disse que entendia. Que respeitaria minha decisão. Que estaria sempre disponível. Que me amaria para sempre. Independente de qualquer coisa. Voltei para casa. Casa. A casa de Roberto e Cláudia. Minha família de verdade. Contei tudo para eles. Eles me apoiaram. Como sempre. Demorei 6 meses para ligar. Marcamos outro encontro. Dessa vez, foi mais fácil. Ele continuava sóbrio. Continuava arrependido. Continuava presente. Começamos a nos ver esporadicamente. Uma vez por mês. Sempre em lugares públicos. Sempre com tempo limitado. Sempre com meus limites respeitados. Ele nunca pediu mais do que eu podia dar. Nunca tentou ser meu pai de novo. Entendeu que tinha perdido esse direito. Que Roberto era meu pai agora. Que Cláudia era minha mãe. Hoje, tenho 25 anos. Sou psicóloga. Trabalho com crianças em situação de vulnerabilidade. Tenho um namorado maravilhoso. Amigos verdadeiros. Uma família que me ama. Meu pai biológico está na minha vida. Perifericamente. Respeitosamente. Ele é mais um conhecido que um pai. Alguém que se importa comigo. Que torce por mim. Que me ama à distância. Não é a relação que ele gostaria. Mas é a relação que eu posso oferecer. E ele aceita. Porque entende que amor às vezes é aceitar o que o outro pode dar. Não exigir mais. Roberto e Cláudia continuam sendo meus pais. Minha família. Meu porto seguro. Pessoas que me escolheram. Que me amaram quando eu não conseguia me amar. Que me ensinaram que eu merecia ser feliz. Ainda visito seu João e Dona Maria. Eles continuam na rua. Continuam cuidando de outras crianças. Continuam sendo anjos disfarçados. Agora eu ajudo eles. Levo comida. Cobertores. Carinho. A professora Helena se aposentou. Mas continuamos amigas. Ela diz que se orgulha de mim. Que sempre soube que eu seria forte. Que sempre soube que eu conseguiria. Carla ainda trabalha com adoção.
Ainda salva crianças. Ainda constrói famílias. Ela diz que minha história é prova de que sempre vale a pena tentar. Que sempre vale a pena acreditar. Não é uma história perfeita. Não é um final feliz completo. É uma história real. De dor e superação. De perda e encontro. De abandono e acolhimento. É uma história que me ensinou que família é escolha. Que amor é ação. Que perdão é processo. Que cura é possível. Que sempre, sempre vale a pena continuar. Hoje eu sei quem sou. Sei de onde vim. Sei para onde vou. Sei que sou amada. Sei que sou forte. Sei que sou o suficiente. E isso é tudo. É mais que tudo. É vida. Uma vida que quase não aconteceu. Uma vida que foi salva. Uma vida que agora salva outras vidas. Uma vida que valeu a pena. Que vale a pena. Que sempre valerá a pena. E é isso. Essa é minha história. Menina que dormiu na rua. Pai que escolheu o álcool. Família que escolheu me amar. História de dor que virou história de esperança. História de abandono que virou história de acolhimento. História de sobrevivência que virou história de vida. Vida plena. Vida feliz. Vida que vale a pena ser vivida. Todos os dias. Uma escolha por vez. Um amor por vez. Uma família por vez. E é suficiente. Mais que suficiente. É tudo. Obrigada por ouvir. Obrigada por se importar. Obrigada por estar aqui. Até mais.